Olá, pessoal. Sobre o tema Igreja e Escravidão, tem um artigo aqui na BBC e vamos dar uma olhadinha nesse artigo aqui. BBC News Brasil. Ele é um artigo de 12 de maio de 2025. Era a escravidão que sustentava a Igreja Católica no Brasil. É uma frase forte, né? Vamos ver, está baseado em quê? Era a escravidão que sustentava a Igreja Católica no Brasil. Quem diz é o historiador Vitor Hugo Monteiro Franco, da UF, autor do livro Escravos da Religião, uma das maiores autoridades sobre o tema no país. Segundo seus estudos, no auge do século XIX, somente a Ordem de São Bento tinha cerca de 4.000 pessoas escravizadas, trabalhando em suas unidades espalhadas pelo território nos atuais estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Bahia. Vou chamar a atenção para uma parte aqui que ele fala aqui, ó. O pesquisador aponta para um dado que indica o verdadeiro uso que os jesuítas baseados no Rio. O pesquisador em questão é o Franco, né? Isso, ainda é o Franco. Tá? Que os jesuítas baseados no Rio. Poxa, jesuítas, mas aqui, o livro que ele citou, que supostamente seria a fonte desse artigo, né? Escravos da Religião, fala da ordem de São Bento, não são jesuítas. Mas tudo bem, vamos, o redator se enganou, tá bom. O verdadeiro uso que os jesuítas baseados no Rio faziam desses africanos importados paralelamente. Segundo seus levantamentos, o número de escravizados nas fazendas mantidas pelos religiosos no Rio não apresentava um aumento considerável, levantando a hipótese que, na realidade, esse contingente era colocado à venda pelos religiosos para aqueles interessados em adquirir mão de obra negra escravizada. Entenderam aqui o negócio? Ou seja, as fazendas dos jesuítas mantinham mais ou menos o mesmo número de escravos, não aumentava. Bom, como existe uma reprodução, né? Existe uma reprodução, seria esperado que esse número aumentasse. Como ele não aumentava, então ele está sugerindo que esse excesso, né, ele era comercializado pelos jesuítas. Em outras palavras, os jesuítas teriam contribuído para alimentar o mercado de escravatura brasileira e lucrado com isso, é claro. Tá. Beleza. Vamos ver agora o livro. Escravos da Religião. Vitor Hugo Monteiro Franco. Ele fala aqui: uma das poucas possibilidades de separação das famílias nas fazendas da Ordem de São Bento era a venda, mas essa ação estava direcionada apenas àqueles considerados insubordinados e incorrigíveis. Não é isso que estava no artigo. No artigo estava dizendo que a fazenda era usada para que eles se reproduzissem lá, que nem gado, e você vendesse. Aqui está dizendo que só vendia os insubordinados e incorrigíveis. Bom, isso fica evidente na visita feita pelo abade-geral Frei José de Santa Escolástica e Oliveira e o padre visitador Arsênio da Natividade Moura, a fazenda de Iguaçu, de São Bento, né? Em 1830. Na ocasião, a administração da fazenda estava a cargo do Frei Antônio de Santa Clara. Os visitadores deixaram um documento elencando uma série de sugestões ao padre administrador. A última delas dizia o seguinte: responsabilizamos o reverendo padre fazendeiro para que, em observância exatas, procure todos os meios de conter os escravos, não consentido que eles vivam relapsamente, dando parte ao Dom Abade para dar destino àqueles que conhecerem incorrigíveis. Aí vem à frente. Não dispomos no momento de fontes que indicam a venda dos escravizados insubordinados em Iguaçu. Quer dizer, olha só, a coisa é restrita somente aos insubordinados. E logo em seguida ele diz: não temos nenhuma documentação de nenhum insubordinado dessas fazendas de São Bento. Quer dizer, nem isso tem. Já em Pernambuco, Robson Costa relata que... Aí fala do relato que aconteceu em Pernambuco.
Além dos casos apresentados, o autor levantou entre 1697 e 1872, quer dizer, quase 200 anos. Em 200 anos, os beneditinos em Pernambuco venderam somente 18 escravizados. Então veja, na fazenda do Rio, nenhum. Na fazenda de Pernambuco, em 200 anos, foram 18 escravizados, insubordinados, tá? Em seu estudo sobre a escala da Ordem de São Bento em São Paulo, apenas Piratininga Júnior apenas afirma que eles ficavam livres do trauma da venda, sem apresentar maiores detalhes. Portanto, parece que os beneditinos, mesmo condenando os intratáveis, poucas vezes lançaram mão desse artifício. Então, realmente, sinceramente, eu não entendi da onde que esse redator da BBC tirou isso do livro do Franco. Porque o livro do Franco diz exatamente ao contrário. Ele sugere que nas fazendas de São Bento, e aí não é jesuíta não, é dos beneditinos, nas fazendas aqui do Rio de Janeiro, que foi objeto de estudo dele, esses escravizados, eu vou falar isso em outros vídeos, eles tinham mobilidade, eles podiam ir para outras fazendas, eles recebiam catequese, eles faziam-se casamentos lá, eles tinham liberdade para participar das irmandades. Então, assim, o livro me deu a impressão de que eles davam um tratamento muito mais humano do que em outras fazendas. Essa foi a mensagem do livro. Agora, a mensagem do artigo da BBC é exatamente o contrário. Eu não sei. Só se tiver uma outra edição do livro aí, não sei. Assim, é exatamente o contrário que está no livro. Você pega o livro, pega o artigo da BBC, é o contrário. Tem nada a ver com o livro. Bom, é isso. Muito obrigado, então.